Olá, meu nome é Natália Devens e nessa cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora vou falar com a Neuzinha, que é do partido PSDB e é candidata a prefeita de Vitória. Candidata, a primeira pergunta é sobre segurança pública e os moradores de Vitória têm sofrido bastante com a guerra do tráfico e por mais que a PM tenha um papel preponderante na segurança pública, há um trabalho também compartilhado a ser feito pelo município. Sobre essa questão da violência, nós recebemos um questionamento nas redes sociais pela Annelise Albuquerque, que é @AnneliseAlbuquerque96, e ela pergunta qual é a sua proposta para resolver essa questão. E o Alperson, que é o @Alperson Corretor, questiona qual é a proposta para diminuir o tráfego na região da Grande Santo Antônio. Bom, eu queria agradecer a oportunidade aqui, mas quando a gente fala da segurança pública, nós temos que ser muito verdadeiros, colocar os pés no chão e falarmos o que a gente vai fazer de verdade. Primeiro, nós temos que reequipar a Guarda Municipal. O concurso da Guarda Municipal, a Guarda Municipal foi instaurada no ano de 2002, então eu já estava como vereadora, e o contingente continuou o mesmo, né? Nós precisamos, além de equipar melhor, precisamos ampliar a guarda no sentido de trabalho. Precisamos de estruturar. Nós já temos instituído em Vitória os conselhos locais de segurança pública que estão desativados. E os conselhos locais de segurança pública, ele tem a participação do comerciante, a participação das lideranças comunitárias, lideranças religiosas, representante da guarda, representante da Câmara, representante do segmento como um todo, para discutir. Cada comunidade ela tem a sua especificidade no sentido de problema. Agora, quando você fala do combate à droga, a Guarda Municipal, e esse conselho faz um trabalho preventivo. Então, ela leva o diagnóstico daquela comunidade para o Conselho Municipal, e o Conselho Municipal ele também tem assento no Conselho Estadual de Segurança. E aí, sim, eles fazem o planejamento estratégico de como agir naquela região. Então, a comunidade Vitória, ela é pequena, uma cidade pequena, e é uma cidade que nós sabemos que nós temos o mapeamento da cidade via satélite, porque até mesmo foi feito esse mapeamento para detectar as áreas de interesse ambiental. Então, dizer que a nossa polícia não conhece bem a cidade, os pontos críticos, aonde fica, onde não fica, não é verdade. Então, o que falta é um planejamento de ação. E Vitória tem como ser resolvido nesse sentido. Então, não basta, a gente tem as câmaras de vídeo monitoramento, nós temos todo o cinturão de segurança, nós temos tudo isso, mas nós precisamos do planejamento de verdade, de que forma que eles vão agir em cada comunidade. E o Conselho Local sabe muito bem trazer essa proposta para o Conselho Municipal, que dialoga com o Conselho Estadual e interage a Guarda junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Bom, falando um pouquinho também sobre mobilidade, Vitória acaba sendo uma cidade de passagem para os moradores dos outros municípios aqui da Grande Vitória. Temos duas importantes vias que foram revitalizadas recentemente, a Leitão da Silva e a Avenida Vitória, e também a linha verde foi criada. Mas ainda há um grande gargalo que causa muitos congestionamentos na cidade, principalmente devido à travessia para a Vila Velha. O que a senhora pensa sobre isso e quais são as suas sugestões para a melhoria da mobilidade na capital? Eu acho que já passou da hora, inclusive já foi votado na Câmara já há mais de 2 anos, a integração do sistema municipal com o transporte. Considerando que a pessoa que toma um ônibus, vamos botar na Leitão da Silva, até a Prefeitura de Vitória, ela paga o mesmo valor de uma passagem de quem toma um ônibus ali, e de terminal em terminal vai até quase em Guarapari, né? Então, e vai também, quase até Fundão. Então, isso é injusto. Quando você faz a integração, que é o ônibus que sai da comunidade e vem até a grande via, esse micro-ônibus volta para a comunidade, a pessoa entra no Transcol e esse Transcol vai levar as pessoas para vários pontos da cidade. Quando esse micro-ônibus não vai para o centro, e você tira, é menos um transporte circulando na cidade, causando congestionamento. Então, a gente precisa que a integração aconteça, nós precisamos da interligação de verdade das ciclovias de Vitória, nós precisamos... a Praça do Cauê, que foi proposto lá atrás ser aberta uma via, foi aberta uma via, porém, nós não precisamos demolir a praça, mas nós precisamos direcionar. Hoje, Vitória, quando a gente fala da interligação do municipal com o Transcol, você traz não só a velocidade como o custo muito baixo, você consegue fazer com que a pessoa fique menos tempo nos pontos de ônibus,
que causa inseguranças hoje, as pessoas ficarem muito tempo no ponto de ônibus do jeito que está, sem iluminação, né? Então, o transporte coletivo, sem contar que o transporte do Transcol, ele passa por Vitória, até agora eles não estão deixando recurso para a malha viária de Vitória. Então, isso não é interessante. Tem que ter uma contrapartida para o município de Vitória, e essa seria uma grande contrapartida. Temos um estudo técnico, né, que nós estamos levantando sobre, sempre foi falado isso, de abrir o túnel de Cutuguara ligando até São Pedro. Acho que nós usamos muito pouco a Baía de Vitória. Quem vem da Serra, por trás do Aparte Hospital, nós temos lá aquele manguezal. Se nós temos uma balsa que o ônibus que entra ali vai atravessar para Cariacica, ele também não vai passar pelo centro de Vitória. Então, eu acho que o que está faltando é uma gestão. O transporte de Vitória não pode ser discutido sozinho, é uma pauta a ser discutida com a região metropolitana, e tem que ser um investimento de todos. Porque todos vão usar o transporte, a população ela é flutuante, ela circula por todos os lugares, então precisa ter a união de todos, né? Não pode ficar na conta de um só. Então, eu acho que é por aí, esse transporte. Agora a gente vai falar um pouco de educação. E a nota do IDEB de Vitória colocou a capital na posição 67 do ranking, nas séries iniciais, e na posição 48 nas séries finais. As notas ruins dos alunos confrontam com o gasto que a capital tem por aluno, que é de R$ 7.600 hoje. E isso coloca a cidade como nona no ranking dos municípios que mais investem. Ou seja, o dinheiro não necessariamente se traduz numa educação melhor. Então, o que a senhora faria para mudar essa realidade da educação? Primeiro, nós temos que realmente ter uma educação igualitária. Hoje, quando você faz o levantamento, eles vão dizer que o IDEB em Jardim Camburi é 7,9, quando você vai para uma escola da Ilha das Caíras, 3. Então, a educação não tá linear para todo mundo. E quando a gente fala isso, a educação, eles estão trabalhando muito a questão do lúdico. As crianças precisam. Nós precisamos de investimento, as pautas têm se confrontado em alguns momentos. A educação, os filhos das pessoas da periferia, nós temos que parar com essa situação de dizer que ele vai para a escola para comer. Ele precisa se alimentar, então ele tem o direito à alimentação, mas ele precisa aprender. Então, matemática, português, geografia e história são pautas que têm que ser dadas nas escolas. E não podemos deixar desviar esse foco da educação, porque na hora que ele vai prestar um concurso público, na hora que ele vai passar por uma avaliação, é isso que vai cair. Ciências, matemática, português, e a gente não está vendo dessa forma. Precisamos ter um centro de línguas em Vitória, entre inglês, espanhol e Libras, porque Libras ela é, né, já nacionalmente reconhecida como a segunda língua. Não adianta falar de inclusão dentro da educação se a criança surda entra e não vai conversar com os coleguinhas. E nós precisamos que todos aprendam, porque essa criança está na escola, mas daqui a pouquinho ela está numa pracinha, ela está no parque, e a outra criança que ela encontrou no parque não sabe dialogar com ela. Então, dentro da escola, é muito importante a aula de Libras, a partir do CMEI, a partir de 4 anos de idade, nossas crianças já têm que estar tendo aula de Libras nas escolas, porque nós estamos falando de inclusão. Eu sou presidente da Frente Parlamentar dos deficientes, das pessoas com deficiência, e isso é muito importante. Aí eu gostaria de falar ainda na área da educação sobre a importância do diálogo. Hoje, os professores não estão conseguindo, né? A educação não está conseguindo o diálogo com o executivo. Não é só hoje, já vem acontecendo há um tempo. Mas o diálogo, olha, só sabe onde vai ser o calo que calça o tênis apertado. Então, o professor, os diretores, esses são protagonistas da educação. Se eles não forem ouvidos pelo gestor, o líder ele precisa ter a humildade de entender que ele não vai gerir a cidade sozinho. Ele não é o inteligente do inteligente. Quem sabe a necessidade são as pessoas. É o gari, é o trabalhador, é o professor, é o aluno. Então, quando você cria conselhos nas escolas, mas você não dá liberdade do conselho falar o que ele pensa, então é propaganda enganosa. Nós temos que ouvir de verdade e dar liberdade. É uma lei em Vitória de minha autoria que diz sobre o assédio moral institucional. Hoje a gente observa que os trabalhadores não têm liberdade de falar o que pensa e o que sente. Então, a Lei 7.834 de 2009, de nossa autoria, é justamente para acabar com isso. Nós precisamos de ouvir o trabalhador. O professor, hoje, ele tem muitas ideias, ele tem muitas propostas, ele ouve as crianças. Então, quando ele ouve a necessidade. Nós precisamos também voltar para o professor ter liberdade
de fazer os eventos das escolas. Antigamente tinha a festa junina, né? A festa junina onde a comunidade participa. Quando você dá a liberdade à comunidade participar, você aproxima o professor, o pedagogo, o diretor daquela comunidade. Você inibe a violência na escola, porque você aproxima essas pessoas. Hoje, uma escola em Vitória, se for fazer uma festa junina, só pode ser dia de semana dentro da escola com os alunos. Muito, muito, a criança pode talvez levar um convidado. Isso é ruim, porque às vezes o tio quer ir, outra pessoa quer ir. Eu não sei se hoje nós temos a festa do Dia da Família, devido a novas formas de família que temos agora. Importantíssimo. Mas também acho que deveria ter o Dia dos Pais e o Dia das Mães, porque as mulheres mães, elas precisam ser protagonistas disso e entender a importância dela nesse papel do contexto da educação e os pais também. Como um todo, no final de ano, o Dia da Família, para que todos estejam juntos. Bom, sobre a economia, Vitória é conhecida por demorar quase 2 anos para entregar um alvará sanitário ao empreendedor. E é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor? E se sim, quais são as propostas da senhora para isso? O que a senhora pretende entregar até 2024? Bom, é possível sim. Eu acho que estava faltando não só vontade política, mas como o respeito. O respeito a quem gera emprego, o respeito a quem gera emprego, quem paga impostos e gera ISS. Então, a desburocratização dos alvarás, por exemplo, tem pessoas que querem ter consultório, abrir um consultório aqui, e aí vem um fiscal e diz, olha, você tem que botar um tanque, tem que lavar pano no tanque, tem que botar uma pia aqui, tal. Tem que botar uma tela quando é a cozinha, né, quando é um restaurante. Aí a pessoa começa a se adequar em tudo que veio. Aí depois, daqui a 2 semanas, muda o fiscal, vem outro, fala assim, não precisava daquele tanque, o que você precisava aqui era só da... Então, eu acho, a primeira proposta é, quem inicia o processo daquela empresa, daquele comércio, ele tem que ter um prazo, tem que ele terminar. Por isso, nós precisamos de valorizar também os funcionários efetivos, porque quando é um funcionário contratado, ele começa um processo, depois ele sai, ou ele é trocado, ou ele é um cargo comissionado, aí entra outra pessoa, começa o processo daquela pessoa todo de novo. Isso é uma falta de respeito. Então, eu acho que nem precisa até 2024, não. Isso é uma ação rápida, porque nós precisamos de gerar emprego no nosso município, isso tem que ser para ontem, que nós precisamos do respeito. Já foi falado isso muito, da desburocratização, do alvará mais fácil, que ficou mais difícil. Então, isso não pode esperar até 2024, não. Esse é um dos pontos importantes. E também nós temos que fomentar o comércio. Nós temos que divulgar tudo de bom que temos. Nós temos que falar das cooperativas em Vitória. O empreendedor em Vitória ele precisa ter visibilidade. E aí a gente também, quando a gente está falando disso, nós falamos daquela dona de casa que vende bolo de pote. Ela precisa ter visibilidade, ela precisa participar, porque se ela crescer, ela vai ser uma empreendedora, vai criar daqui a pouquinho a sua confeitaria, né? E a fila anda, e ela vai subindo e vai empregando outras pessoas, e assim vai embora. Bom, mas a nossa última pergunta é sobre finanças públicas. Vitória tem hoje o maior orçamento do estado entre os municípios, mas em 2019 investiu menos que as cidades de Serra e Cariacica. Como que a senhora pretende mudar essa realidade? Como que a senhora pretende fazer com os investimentos? Olha, Vitória, pós-pandemia, primeiro nós vamos ter que fazer um levantamento, né, uma das contas públicas, como está. Tem uma preocupação muito grande, porque nós vamos perder 50% do royalties do petróleo. Tem um projeto para ser votado na Câmara Federal para a divisão dos royalties do petróleo com as cidades do norte do estado. Então, nós precisamos de fazer esse levantamento, né, olhar de cima como está a cidade, mas o investimento principal ele vai ter, né, precisa ser para que as pessoas ela fomente seu comércio para gerar emprego, para gerar receita, para nós investirmos na cidade. Se nós não ajudarmos as pessoas a se levantarem, a prefeitura não consegue caminhar. A prefeitura ela não pode gastar o dinheiro. Eu acho um investimento muito grande quando falo na área da comunicação hoje, Prefeitura de Vitória, e quando você fala, como nós falamos lá atrás, sobre exemplo do lixo, né? A limpeza da cidade. O lixo de Vitória, a limpeza da cidade é de segunda a sábado, domingo, lavagem de feira. Contando que nosso contrato do lixo é milionário e a gente tem que, e é pago por quilo. Então, quando a gente faz isso, nós precisamos de
fazer um trabalho de conscientização da coleta seletiva, enxugar em algumas situações e investirmos para que as pessoas abram seus negócios. Então, nós precisamos também nos posicionar na alíquota, né, diferenciando o IPTU do ISS para esses microempreendedores, para as pessoas que, de fato, vão gerar emprego na cidade de Vitória. Porque quando você gera emprego, você vai perder um pouquinho no começo, a questão do IPTU, mas quando você gera emprego, aquela pessoa ela vai gastar aqui, ela vai investir aqui. Então, nós precisamos de empregar a população de Vitória. A gente tem observado muito em alguns lugares que a gente vai, nada contra, mas nós precisamos inserir. Hoje nós temos mais pessoas desempregadas pós-pandemia, tem pessoas que tinham seu próprio negócio, que hoje estão desempregadas, que tinham seu filho na escola particular e vai migrar para a rede pública, e nós vamos ter que abraçar. Como fazer isso? Como nós vamos fazer isso? E é uma verdade, se nós não conseguimos voltar com essas pessoas para o mercado de trabalho, nós vamos fazer mais pessoas na porta dos CRAS, mais pessoas nas unidades de saúde, mais pessoas nas escolas públicas, então nós vamos ter que ter um gasto, vai? Então nós precisamos gerar emprego. Só assim nós vamos conseguir fazer com que Vitória volte a sorrir, né? Vitória está uma cidade triste, culturalmente o centro de Vitória está adormecido, virou um dormitório, e nós vamos fomentar, né, o nosso Parque Moscoso, ter músicas artistas capixabas ali na concha acústica, movimentar a cidade, movimentar o comércio local, melhorar a iluminação da cidade para que as pessoas se movimentem. Então, é muita coisa que a gente tem para propor para a cidade, inclusive levar a Vitória, voltar com a Vitória para o circuito cultural, para o circuito de turismo, para o circuito de negócio, e também, né, voltar à corrida de kart, que nós já tivemos aqui uma época, né? Também o vôlei de praia, nós precisamos tudo isso, o circuito religioso, o turismo religioso, isso tudo vai trazer pessoas para a cidade, para gastar aqui e para a gente gerar imposto e renda e gerar emprego para o morador de Vitória. Ok, candidata, te agradeço muito pela participação conosco e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, você é muito bacana. Eu peço para vocês acessarem meu plano de governo, eu falo no nosso site, porque na televisão eu tenho 36 segundos, não vai dar para falar. Dá para prestar conta do que fiz e o que pretendo fazer. Mas como é cultural, nas capitais não ter mulher prefeita, eu sei que o nosso desafio é muito maior. Mas estamos aqui firme na luta.